Olá, bem-vindos a mais uma Abreu Travel Talk. E hoje aqui comigo eu tenho a Mónica e o chefe Lubomir. Eu comecei pela Mónica porque primeiro. Claro, e deves, claro, primeira senhora, sem dúvida. E que nos vão falar de viagens, das muitas histórias que têm de viagens. Eu confesso, nós já trabalhamos juntos há algum tempo e já vamos conversando e já vamos falando. E eu sei, Mónica, tu outro dia disseste-me, quando o Lubo foram ao podcast, pergunta-lhe como é que foi a primeira viagem de avião dele. Portanto, vamos começar pelas primeiras viagens, não é? Depois vocês têm certamente muitas outras para contar, mas as primeiras viagens de que se lembram e essa primeira viagem. Quantos dias temos? Nós fazemos a versão 2, a 3, agora fazemos episódios. Até a versão 100 maneiras, pronto, está feito. Fechamos na 100. Bem, eu viajo com Mónica, aliás, minha vida de viagens começou muito desde que estamos juntos. Mas a primeira viagem da minha vida de avião foi uma viagem dramático-cómica, não é? Porque em 1992 foi apanhado um avião na Croácia de tráfico de armas. E esse avião foi retirado pelas tropas militares na altura da antiga Jugoslávia. E eu estive na Guerra da Jugoslávia em 1992 e em 93, quando foi a última evacuação que foi imposta de saída das pessoas da Sarajevo, sendo bombardeado todos os dias. Minha primeira viagem de avião foi essa. Entrei num avião onde é que não existia nenhum banco, onde é que não existia nenhum cinto, onde é que não existia sequer cabine fechada do piloto e não havia também nenhuma, como é que chama? Sim, tipo onde te agarrares. Onde te agarrares. Por isso éramos milhares de pessoas aos choros, não é? Eram escolhidos quem é que vai entrar dentro do avião, e essa foi a minha primeira viagem dentro do avião, que parecia estar dentro de um caixote praticamente de um contentor. Exatamente, era esse aspecto do avião, porque não tinha nenhuma janela. E quando o voo levantou, foi muito engraçado, porque cabemos, se não me engano, estávamos mais de 400 pessoas no avião para 100, cabemos todos atrás, como se fosse uma bagageira, porque quando ele levantou, batemos todos uns nos outros. E foi uma viagem muito curta, foi de 45 minutos de Sarajevo até Belgrado, mas essa foi a minha primeira de avião que nunca vou esquecer na vida, que foi a cambalhotas, sem cinto, sem janelas. E também foi termicamente agradável, não é? Termicamente foi das piores coisas da minha vida. O ar-condicionado não funcionava. Não há ar-condicionado, não é nada, é um avião de tráfico de armas, por isso a minha primeira viagem de avião foi esta experiência. Bom, que não tem bem a ver com a Abreu, vá, digamos assim. Não, mas foi uma experiência, foi o primeiro viagens que a Abreu proporciona. Exatamente. Bom, mas para além dessa experiência, quais são as viagens que vocês fizeram? Eu sei que houve uma que recentemente fizeram que marcou, mas podemos deixar essa um pouco mais tarde. Deixamos para o fim. Deixamos para o fim essa. Mas que viagens é que até hoje mais vos marcaram, assim, das diferentes? Como estamos os dois, acho que podemos falar das que fizemos em conjunto. Em conjunto, claro. Há 15 anos a viajar juntos. E a primeira foi muito cómica, porque eu trabalhava em viagens, em revistas de viagens. Essa foi que eu me impingi. Na Evasões e na Volta ao Mundo. E tinham-me acabado de oferecer um voucher para uma semana de um cruzeiro. Eu nunca tinha feito cruzeiros na vida e não voltei a fazer. Mas não foi por causa do cruzeiro, foi por causa do trauma de ir num cruzeiro com o Lubomir. Eu não era para vir sequer, não namorávamos sequer na altura. Demos uns beijinhos. Eu estava a meter com a Mónica também. Já tínhamos dormido juntos também, não sejas hipócrita. Óbvio, se não fosse bom, não ia contigo para o barco. Então eu impingi-me e fui para o barco com ela. E passámos uma semana. Eu não convidei mesmo. Eu só lhe disse: olha, eu para a semana não estou cá, eu vou contigo. Eu também não estou, vou contigo. Assim? Então, essa primeira viagem eu ia sair a Marrocos, tinha ainda passaporte jugoslavo, ia ser preso, entretanto não saiu do barco. Não pude sair do barco. Foi um cruzeiro no Mediterrâneo, é? Sim. Foi Gibraltar, Tanger, Casablanca, Lanzarote, sim, antes. E terminámos em Casablanca e depois voltámos. Exatamente. E ele estava super excitado porque ele tinha tido. Marrocos já tentei ir uma vez, outra não deu para ir porque é o meu sítio de especiarias que eu amo, não é? Ele tinha o sonho de ir a Marrocos e já tinha tentado uma vez, também num barco diferente. Mas num barco diferente, num veleiro de 7 metros. Não conseguiu e ele já vai contar. E esta era a segunda tentativa para entrar em Marrocos e finalmente conhecer o país das especiarias que ele tanto queria conhecer. E mais uma vez chegou à porta do barco, e não se diz barco, eu sei. Preso.
se sais, és preso. O que é que queres? E eu olhei para ele e disse-lhe: eu trago-te as especiarias. Ou então, não, eu achava que tu tinhas dito que ele tinha pedido, é melhor sair. Tinha sido uma boa oportunidade, não me lembrei dessa. De mim. Mas de facto trouxe-me especiarias e muita comida que eu comi no bar, tive a esparatar tudo. Tagines, pastilha, tudo. Foi tudo, todas as experiências aí. Outras boas viagens tivemos, muito boa. Olha, foi uma. A mais importante. A segunda. A segunda íamos divorciar logo. A segunda já namorávamos oficialmente. Foi a primeira viagem nossa, já namorávamos oficialmente. Mas tivemos a certeza que nunca íamos casar. Nessa viagem. Sim, garantidamente. Basicamente íamos nos separar naquele momento. Foi garantidamente. Foi há 15 anos. Eu posso contar de minha versão, que acho que é a minha versão. A Berlim, uma cidade traumática espetacular. mesmo. É mesmo, seriamente traumática a minha viagem. Foi que a mulher da minha vida, hoje em dia já sabemos viajar juntos e amamos, mas naquela primeira viagem, sem ser essa de cruzeiro, fomos juntos a Berlim, visitar os museus, etc. Também a minha primeira vez em Berlim na vida, e de repente vou viajar com uma jornalista de viagem, editora de evasões, volta ao mundo, etc. Onde é que eu não tinha reparado, porque ainda não vivíamos juntos, que ela tinha um bloco cheio de notas com todas as cores e um mapa. Todas as cores de metros, de autocarros, de museus e horários marcados. Um planeamento perfeito do que fazer. Sem tempo livre, não é? Alerta OCD. Mas eu achava que ia para o Berlim curtir a vida. Atenção. De repente tinha tudo organizado, sabia a estação que saía, que não sei. E foi, ok, miúda, eu contigo assim não viajo, eu assim não curto a vida, que isto não é bom. Depois de 5 dias percebi que foram das. Depois adaptámos. Eu desci um bocadinho o meu nível de OCD e ele subiu um bocadinho o nível de descoberta. E foi das melhores viagens porque. Isto é um bom equilíbrio, não é? Nós encontramos o equilíbrio, sim. Mas nessa íamos nos divorciar. Essa é uma das primeiras. Íamos 2 vezes nos divorciar nas viagens, mas essa foi a primeira. O primeiro ano cheio de emoções. Há uma que eu gostava que contassem, né? que é do Príncipe e que eu veio uma era história. Essa que eu ia falar. Ok. Então, Mónica, queres começar tu? Até porque vocês contaram depois de Berlim tivemos outras que conseguimos finalmente encontrar ali o ponto de equilíbrio. Mas eu sempre lhe disse que havia algumas viagens que eu tinha feito pela volta ao mundo, e não só, por mim também, que ele tinha que fazer comigo. E uma e a mais importante, e ainda hoje continuo a dizer que era a mais importante, era São Tomé e Príncipe. Porque eu sabia que ele ia chegar e ia querer viver lá, não queria sair de lá. Porquê? Porque é um país verde, onde tudo cresce, super exuberante, e que tem tudo o que ele gosta. Ele ama a África, o leve-leve, a filosofia deles, etc. As paisagens, nem vamos falar sobre isso. Daí Berlim todo planeado ser uma coisa difícil de aceitar, não é? E então fomos pais, juntos pela primeira vez. Eles têm um primeiro filho, Mateus, que já tem 18 anos, mas fomos pela primeira vez pais do Luca, 2012. 6 meses depois, quando conseguimos perceber que o filho podia ficar com os avós, fizemos então a primeira viagem, que ia ser uma espécie de reborn, não é? Depois de termos o primeiro filho, etc. E fomos para São Tomé e Príncipe 15 dias. E quando chegámos lá, São Tomé primeiro ele adorou, obviamente, e quando chegámos ao Príncipe ele enamorou-se, e agora passa a palavra a ele, porque foi coisas que ele fez sem eu saber, não é? Cheguei ao Príncipe e chegamos ao Príncipe e era para isso, para mim, dos melhores destinos, de facto. Continua a ser, sem dúvida alguma. Adoro a África, sou apaixonado pela África, já falámos em privado, eu e tu, muitas vezes sobre isso. É o meu continente preferido, adoro aquele continente, aquele povo, aquele mundo, aquelas cores, terra vermelha. Sou apaixonado pelo africano, ponto. Quando chegamos ao Príncipe, eu tinha aqui uns planos. Os meus planos eram pedir-lhe em casamento, mas em privado são os 2. Entretanto, no Príncipe, depois do 3º dia, já tínhamos estado mais 5 dias em São Tomé. Eu já estava com comissão, queria cozinhar, trabalhar um bocadinho. Fazer alguma coisa. Não, estar tanto de férias para mim faz-me confusão, seriamente. E de repente fui para a diretora do hotel, perguntei, bati na porta, era uma sul-africana. Olha, tu te importas que eu cozinho e faço jantar para todo o hotel? Ela olhou para mim. PS, ele não era tão famoso na altura, ainda não tinha começado a televisão a sério. Tinha feito só o Masterchef, o primeiro, e portanto pouca gente o conhecia. Pouca gente, sim, mas eu também ali, estranho alguém de conhecer, e de repente ela deve ter achado que eu era variado dos cornos, também não estava muito longe de verdade, mas deve ter ido à internet, pesquisou, viu algumas coisas
E eu, quando cheguei ao quarto, ela estava a tomar banho e ela liga-me da recepção a confirmar-me. De facto, aliás, no fim das contas, pode cozinhar. Eu disse: perfeito, não posso falar agora porque ela estava ali. Surpresa. E o que é amor? Eu tinha combinado ir buscar um gin tónico, mas não havia serviço de quartos. Ok, está tudo tranquilo. Então fui lá, combinei tudo. Falei com um dos empregados, que seria o nosso padre, né? Então o bombom tem uma pequena ilhota em frente, não é? Quando está a maré baixa, consegues passar a pé. Quando está a maré cheia, tu não consegues ir lá, obviamente, ficas a nadar. Entretanto, eu preparei tudo, fui cozinhar, apanhei coisas todas, fiz menu de degustação para todo o hotel. Cocktails. Tudo para o hotel. Não, preparei tudo, e enquanto ela lia livros, ela achava que eu simplesmente só estava já a cozinhar a desfrutar da praia. Estava na coisa dele. Estava na minha cena, precisava de cozinhar, são novos produtos, quero conhecer esta ilha, este país, este povo, quero cozinhar com eles. Entretanto, preparei aquilo tudo, cestas tudo, tinha trazido os anéis de pedido de casamento, que perdi em Santo Tomé, deixei no hotel, que tive que pedir a recepção para conseguir transferir, porque o mesmo grupo... Vem na avioneta. Ou seja, ficou em Santo Tomé. Vem da avioneta no próprio dia, às 5 da tarde, tive que ir buscar um caos total, enquanto estou a cozinhar para o hotel todo, mas correu tudo bem. Entretanto, preparei um caminho todo assim, de velinhas, com papaias, com buraco, com óleo de palma, um fiozinho, tudo perfeito. Ela vem para o jantar, ainda hoje está chateada comigo, não ter-lhe preparado para estar com... Bem vestida. Porque era surpresa, ele não podia Estava dizer. com um vestidinho de praia, jantar, não é? mas marquei jantar para nós a seguir, quando eu tiver tempo, não é? E fomos, em vez de irmos para o hotel, para o restaurante, para esse caminho para a ilhota, estava a maré baixa. E eu pedi-lhe em casamento, entretanto veio um empregado, com a sua cestinha linda, que fiz de flores, com 2 anéis lá dentro. Com folha de bananeira. Exatamente. Ela não podia dizer que não é? Porque se dissesse não, ia ficar na ilhota e a maré ia subir. Portanto, a seguir eu fui ao jantar, a maré começava. Então, a maré mesmo estava a subir. Foi na hora perfeita. Eu disse: amor, não há hipótese, assim. Ou assim ou morres. Para sairmos daqui os dois, senão só sai um, não é? Pronto, como eu tenho esse lado muito romântico, foi a viagem que ficou também muito marcante na nossa vida. E a partir dessa viagem eu conhecia os antigos diretores desse grupo hoteleiro e ligaram-me, porque passaram-se com a comida que tinham servido aos clientes nesse dia. Consultor dos hotéis deles. Contrataram-no, tiveste 4 anos. 4 anos estive consultor. em São Tomé e Príncipe, consultor do turismo dos Portanto, hotéis. continuámos a ir muito ao Príncipe e a São Tomé, é um sítio que é tipo a segunda casa. Tivemos quase para comprar uma casa no Príncipe, mas desistimos pela coisa do quando é que lá vamos, não é? É um bocadinho irreal. É um sonho bonito, mas um bocadinho irreal. Mas sim, o São Tomé e Príncipe há de ser sempre, por estes motivos e mais alguns, o nosso destino de... Sem dúvida. Marcante. Especial. E eu agora quase fazia assim um teste de vos perguntar aos dois ao mesmo tempo, que é qual é, tirando Príncipe e Santo Tomé, que foi um destino marcante, qual foi o outro destino que mais vos marcou? O melhor destino da nossa vida, todos os dois ao mesmo tempo? 2, 3, Tanzânia. Difícil de superar. Queres ir já a essa? Podemos ir já a essa. Foi a primeira viagem que fizemos com a Abreu e para mim isso foi sair da minha zona de conforto, porque lá está, a OCD dentro de mim. Para mim, então. Falávamos antes de que foi a primeira vez que deixaram alguém marcar um hotel por vocês, não é? Porque normalmente são vocês que marcam. Vocês não é vocês. Não. Nós falamos muito no plural, mas nas viagens. Mas as viagens é a Mónica que trata de tudo. Mas é verdade. Não, mas foi a primeira vez, porque nós os dois casamos muito bem, vários níveis e profissionalmente. O primeiro projeto que tivemos juntos, que foi um livro chamado Papa Quilómetros, que deu um programa de televisão que foi difundido pela Fox internacionalmente em 2011. E cultura. E tem a ver com esse casamento, que é o meu lado de viagens da terra, dos produtores, das pessoas, das tradições, junto com o lado dele de gastronomia, que sempre foi super interessado nos produtos nacionais, regionais, na coisa mais intrínseca de cada sítio onde ele viaja, e por isso é que São Tomé foi especial, porque de facto tem essa especialidade em todos os cantos, não é? Claro. Tanzânia é... Sim, era isso. Portanto, casámos muito cedo estas duas funções nossas e tornou-se quase, já não sabemos onde é como o ovo e a galinha, não é? Que é que nasceu primeiro. Já somos os dois, já pensamos os dois de uma maneira muito específica e nas viagens somos dois muito esquisitos, não é pela questão luxuosa, pelo contrário, até gostamos de coisas muito simples, tem a ver com especificidades, não gostamos de ir para coisas muito turísticas, massivas, por várias razões, mas agora desde que o Lube é famoso, então é impensável, porque não temos descanso, quando há, sobretudo em Portugal obviamente,
mas porque também nós pensamos muito da mesma forma as viagens, os lugares, os sítios, os hotéis, e portanto era muito complicado, foi muito complicado pensar, ok, deixa lá ver. Vamos lá experimentar. Isso. E foi inacreditável. Correndo o risco de me habituar a isso. Um bom risco, deixem-me dizer, porque é um bom risco. De deixar de me preocupar em marcar e aonde e em que sítio e quanto tempo. Claro. E como é que Zanzibar marcou, não é? E de que forma é que marcou? Tanzânia mais do que Zanzibar. Tanzânia mais do que Zanzibar, claro. Sem dúvida nenhuma. Tanzânia continental. Primeiro porque a experiência que nós tivemos é uma experiência que acho que todas as pessoas no mundo deviam ter. Mereciam ter. Ir ao Ngorongoro, ir ao como é que chama o vulcão? É o Ngorongoro. Serengeti, ir fazer safari com os filhos em conjunto, viver uma vida completamente selvagem, onde é que é proibido trazer maço de tabaco porque tem um pacote de plástico à volta, onde é que é proibido trazer um saco de plástico, um balão, para não deixarmos nada na natureza, que é protegido, um dos maiores parques naturais do mundo, onde é que tu convives com animais, onde é que à noite não podes sair do quarto porque podes ser comido por um leão. Podes sair, mas tens que ir acompanhado. Mas tens que ir acompanhado, ter luz, etc., de quarto, de tenda, de seja onde é que for. Aconselho a todas as pessoas. Para mim é a viagem, porque sou fanático da África, volto a repetir, é o meu continente de preferência pelas suas cores, beleza e pessoas, mas a experiência em Tanzânia é riquíssima pela cultura geral e acho que todas as pessoas uma vez na vida deviam o fazer. Zanzibar já foi outra coisa, não é? Já foi mais... Foi uma das paisagens mais bonitas onde tivemos. Mais bonitas. Isso e Maldivas, provavelmente. Sim, isso e Maldivas, sem dúvida, e é muito parecida. E eu acho até que Zanzibar mais bonita ainda que as Maldivas, sinceramente. Só que tivemos uma facada no coração porque, infelizmente, com o turismo... e com pouca preocupação, ao contrário da Tanzânia continental, pouca preocupação ambiental, governamental, sim. Há pouca preocupação ambiental. Então acontecia muito lixo. Que eu na praia estava a apanhar lixo no plástico, os pratos e folhas de alumínio das pessoas que estavam a fazer. Na descrição de que o Lu estava a apanhar lixo, mas podia haver quem apanhasse outra coisa se não apanhasse o lixo, não é? Ele queria bater em alguém, não é? Estava furioso. A primeira praia onde fomos ele estava furioso. A primeira praia porque um casal com um amigo acabaram de lanchar com seus pratos plásticos, folhas de alumínio e de repente enrolaram tudo e atiraram assim para a frente. E eu não... faz-me confusão isso, não é? E fui imediatamente ter com eles. A Mónica disse, ok, deixa e fui ter com eles e apanha lá essa merda já, porque isso não faz parte do civismo. Claro. Quando a Tanzânia souber, o Lhubo é contratado para a política proteção ambiental, a explicação que eu recebi de volta é que o mar ia limpar. Pois. É que o mar leva, não é? Maré cheia e leva aquilo. Então isso é limpeza, isso é mais ou menos reciclagem. Mas a culpa não é da população, não é? A culpa é de alguém que não ensina à população. Mas o resto de Zanzibar nós amamos, atenção. Zanzibar é lindo. Lindo. Por isso, é escolher os sítios. Eu digo, há todos os sítios do mundo que tu tens de escolher onde é que mas carro lá e tudo, não é? Sim, alugámos nós. Viajamos por nossa conta. O guia estava maluco, porque acho que éramos para aí os primeiros turistas que estávamos a conduzir pela ilha sem guia. Sem motorista, sem sozinho, ainda é inglesa, do outro lado, eles não há piscas, ninguém usa piscas nem sinais, não há iluminação nenhuma. O Lhubo adora desportos radicais, portanto era ele a conduzir. Para mim era perfeito, foi apanhado pela polícia por 2 vezes. Tentaram suborno? Subornos de todo lado, e houve uma das vezes que eu baixei a janela, ele já estava mesmo muito cansado e ele disse se não me pagares não sei quanto, vais para o tribunal. Eu, muito bem, olha, eu sou de polícia, inclusivamente, venho de Portugal, sou polícia de lá e trabalho também para a Polícia Europeia, por isso vamos ao tribunal juntos. E ele ficou tão cagado, tão cagado, e quase me pagava a mim para eu ir embora. Para onde é que vais? Eu levo-te. Não, nós acompanhámos para onde é que vais. Por isso, é preciso sentir viagem, né? Saber como é que te guias e onde é que vais. E eu gosto disso. E não estressar. E eu gosto disso. Levar a coisa ligeira, não é? Como dizem no São Tomé, leve. Viagem da nossa vida, sem dúvida. Sem dúvida. Sim, uma frase que fomos com os nossos 2 filhos, e uma frase que foi comum
aos 4 sempre foi, vai ser difícil superar isto. Pois. Qual é a próxima, meu Deus, vai ser Sem muito dúvida. difícil superar isto. É inacreditável, as paisagens, os animais à tua frente, como se estivesses mesmo dentro da televisão, não é? Sempre estás dentro da televisão. Parecia que estava no National Geographic sentado dentro do ecrã. Tivemos muita sorte, acho que também. Sem qualquer intervenção, não é? Eles Nenhuma, são mesmo em nenhuma. estado natural. O guia que a Abreu escolheu para nós foi inacreditável, o melhor guia de sempre, o Ali. Com aquele meio termo entre muita informação, mas nunca demasiada, no timing certo, que também é importante. Claro. Porque estás em família e também queres estar descontraído. Portanto, foi tudo. Tanzânia continental foi tudo perfeito. Zanzibar, com este pequeno pormenor do lixo, que eu acho que pode ser. Podemos, se calhar, ajudar a que isto mude nos próximos anos, fazendo alguma pressão, que é importante. Tirando isso, paisagens inacreditáveis. A cor da água, os nossos filhos não estavam a acreditar. Claro. Nunca tinham estado, eles não foram às Maldivas connosco e, portanto, não estavam a acreditar. O que é este azul, o que é este verde? É verde ou é azul? E mergulhos que nós fizemos mergulhos de horas e horas e horas. Golfinhos, peixes de todas as cores. Todo tipo de peixe, todas as cores, corais. E aconselho mesmo toda a gente que vai para lá de férias, para não ser aquelas férias de estragar um sítio, vão também à pesca, porque é um destino dos melhores de pesca do mundo. Por isso é obrigatório também fazer isso. Vocês, quando viajam, eu sei que o Lugo faz isso, vão também à procura de. Ou vais também à procura de alguma inspiração e principalmente dos produtos locais, não é? Ou muito, nós tivemos. Mas carregado com produtos locais. Não podemos dizer isto muitas vezes. Podemos dizer porque corais não trazemos. Corais não trazemos. Mas especiarias e essas coisas. Zanzibar foi terrível nisso. O meu problema é que sempre eu vou ver sempre pela lei quanto é que é permitido para trazeres dos produtos nacionais de cada um dos sítios. Claro. E sempre excesso 10 vezes porque não sou traficante, mas trafico os sementes. Trouxe 120 variedades de malaguetas, cafés, baunilhas, especiarias, trouxe noz moscadas inteiras, frescos mesmo, para secarmos aqui sementes para plantar. E plantamos isso tudo na minha estufa. Por isso, eu, quando vou para algum sítio, vou muito à procura também do que há de produtos, de horta, de cultura, para conseguir plantar, conseguir representar, porque acho que isso fica também na memória, não só nossa, minha, e no uso da cozinha, mas fica nos meus filhos e meus amigos que vão à casa comer. Quando vieste de Zanzibar, quando trouxeste os produtos de Zanzibar, que é inacreditável, é mais uma razão para ir à Tanzânia. Quando chegaste ao restaurante com os produtos, os teus cozinheiros? Os meus cozinheiros, eles passaram-se. Primeiro porque nunca tinham visto algum dos produtos em estado fresco, não é? E são cozinheiros. Todos nós conhecemos a pimenta seca, não é? A pimenta preta, a pimenta branca. Quando eu trouxe produtos todos eles frescos em si próprios, quando trouxe a noz moscada, que parece uma alperce assim gigante que tem que se abrir ao meio, que nós comemos a parte de fruto porque queria testar, não sabendo se era venenoso ou não, que era maravilhoso a nível, parecia um daikon nabo praticamente, e depois sementes. Pessoas passam a ter uma cultura geral que ajuda a todos. Por isso, esta parte a mim inspira muito. Inspira os meus cozinheiros, inspira as pessoas com que baunilha trabalham comigo, de Zanzibar, ainda hoje no bistro, com frutas, ainda hoje no bistro terá com o mesmo uma sobremesa só com a baunilha que ele Tanto que eu consegui um contacto de uma pessoa de lá, quando portugueses vão para lá, ele vai-me ligar, então manda-me os produtos e sementes para eu conseguir receber cá ao aeroporto, recebê-los. Portanto, quando fores a Zanzibar, já sabes que tens uma encomenda para trazer, não é? Claro que sim. Pronto, isso. Eu sei que vocês têm algumas peripécias, não é? Algumas aventuras, não é? E que marcantes até. Mas não sei se querem contar ou não aquela que foi mais marcante do que eu me lembro. Negativamente. Mas que não tem nada a ver com o destino. Não tem nada a ver com o destino. Tem a ver com... que peripécias é que mais vos marcaram assim nas viagens? Olha, eu antes de ir a essa que te contámos já, que é de Cabo Verde. Que é de Cabo Verde, exato. Na Ilha da Boa Vista, especificamente em 2012, início de janeiro de 2012. Queria contar uma mais recente, que foi há menos de um ano e pouco, quando lançámos finalmente o documentário que eu filmei durante 10 anos sobre a vida do Lhubo, que está na Opto, em formato de episódios, mas que estreámos o filme em cinema e foi para festivais internacionais. E um dos festivais a que fomos, em Haifa, no norte de Israel, e é por isso que eu quero falar desta primeiro, e fomos pela primeira vez a Israel. Estou arrepiada só de me lembrar. Pronto. À parte normalmente quem se estressa nas viagens é o Lhubo, não sou eu, mas nesta especificamente, eu ainda estava no aeroporto de Lisboa e já estava passada com a fronteira de Israel mesmo. Estás no teu próprio país a sentir
que estás a ser num regime ditatorial, num regime ditatorial no teu próprio país. Aquilo para mim foi, pronto. E depois chegámos até Tel Aviv, que era uma cidade que eu queria muito conhecer, e ficámos ainda mais assustados com o estado da nação, sempre vigiada, toda a gente armada nas ruas. Foi mesmo... Os transportes públicos, foi... em todo lado. Adorámos a cidade e adoramos o Médio Oriente, adoramos aquela cultura, adoramos a comida. Temos bons amigos que te conhecem muito bem, que nos deram dicas ótimas e que andámos em sítios incríveis. Arthur, exatamente, mas não o Arthur do Festival Boom, que vai lá e infelizmente houve uma história com um festival muito péssima, não é? De muitos amigos do Arthur, que iniciou a guerra, esta guerra. E depois saímos de Tel Aviv, isto só para chegar aqui à parte boa, e fomos para o norte de Israel, para Haifa, e era outro mundo, onde, tal e qual como em Sarajevo antes da guerra, todas as religiões convivem e nem sequer se fala no assunto, é um não assunto. Claro. Não interessa se tu se és católico, se és muçulmano, não interessa. Claro. E é uma Israel que se calhar pouca gente conhece, quem está de fora, não é? Nós pensamos em Israel e pensamos naquele regime totalitário, e não vamos falar muito, alongar-nos, teríamos muito para falar sobre isso, não é o tema, mas isto para dizer que de facto há uma Israel que não tem nada a ver com esta Israel que se fala, não é? Claro. E essas pessoas, continuámos em contacto com algumas que fizemos amizade quando fomos apresentar o filme, e que estão a sofrer muito porque não percebem porque é isto, tal como o Ljubo não percebia na altura de Sarajevo, porque é que havia uma guerra, pronto. E portanto essa, por razões que nem preciso de me alongar, foi especialmente marcante. Claro. Mas peripécias acontecem sempre comigo, né? Em todas as viagens, como é normal, ou parto um dedo do pé, ou parto o pé, ou caio de algum lado, estou num precipício, ou salto do barco com umas ondas gigantes. Há sempre qualquer coisa. Temos um amigo, um artista plástico chamado Mário Belém, que é muito nosso amigo, que nos deu uma ideia para o futuro livro, filme que tínhamos que fazer, que é as 100 maneiras que o Ljubo podia ter morrido e não morreu. Havia uma série num dos canais. Olha, pode ser que assim que aproveite. Acontece isso muitas vezes nas viagens, não é? Eu Lubomir nas viagens que é excitado, é um puto, é uma criança que adora viagem. Uma delas também tivemos, Cabo Verde, não é? Mónica grávida, 3 meses, eu logo, ei Dunas, lindo, moto 4, bora. Caímos de precipício 15 metros de altura, eu segurei a Mónica. Com a Mónica grávida? Porque ela estava grávida, bati com a cabeça contra a moto, parti 8 costelas. Cozeu o nariz, tem ainda a marca. Nariz, olho, tudo, perdi dentes todos de frente, e ainda bem que sou os mais bonito graças à operação plástica que me fizeram. O Dr. Tiago, obrigado para sempre. Porque endireitou-me todo, estava todo torto, mas acontece sempre comigo essas peripécias. Em Santo Tomé tinha comido uma folha venenosa que tive no meio da mata. No meio do mato tive um ataque sosmático, e para ventilar tive um ataque comecei-me a fechar a garganta, tive que pôr uma colher dentro da boca para conseguir respirar até chegar ao hospital. Por isso, e os hospitais em África? Sim, exato. PS. Na China também tinha-me acontecido muita coisa. Sim, em viagens há sempre aventuras, não é? À procura das coisas, etc. Pronto. Sempre viver no risco. Viver o risco. Não, viver a vida. Eu acho que, sim. Viver intensamente. Eu acho que uma mensagem que é bonita, não é? Nós gostamos muito de viajar, quem me dera temos mais tempo de trabalho para viajar. Eu acho que conselho para todas as pessoas, para todo mundo que vive hoje em dia, acho que o que mais nos marca na vida mesmo é viver a vida. E viver a vida sem viajar não faz sentido nenhum. Quanto mais viajamos, o dinheiro não serve para mais nada, porque nós vamos morrer, acho eu. A viver é viver esta vida, porque não há outra. Eu não acredito nas vidas depois, nem de antes, nem de seguida, nem na anterior, nem na 30 virgens. Isso para mim não é estupidez de opiniões. Acho que a vida é esta e convinha aproveitá-la e viver. Por isso eu aconselho todas as pessoas a viajar o máximo possível, porque e não precisam ser estas grandes viagens que estamos a falar. Podem ir para os Açores, podem ir que é outro conhecer outro destino de eleição, conhecer o Portugal, podem ir mais perto, as Grécias da vida, as Turquias, as Espanhas, etc. Mas viajar enriquece-nos a cultura, e para isso que serve. E durante as viagens, é uma coisa que nós aprendemos muito, cria muito melhores laços familiares. Durante as viagens nós conhecemos familiares, de amizade, de querer viajar com amigos, etc. Acho que viajar é uma das prioridades na vida, devia ser de todas as pessoas. Tornávamos-nos muito mais humanos, muito mais calorosos, dávamos muito mais abraços, conhecíamos outras culturas e valorizávamos muito mais daquilo que temos cá.
E por isso é que nós não somos normalmente os destinos que às vezes dava-nos jeito, fazia-nos falta, vá. Os destinos da pulseirinha, não é? Que é tipo chegar, ficar num resort e ficar ali a descansar. Dava-nos jeito. Dava-nos jeito. Mas não conseguimos, é mais forte do que nós. Nós lá está, voltando atrás, começou o nosso primeiro projeto foi esse Papa Quilómetros, que se tornou o programa de televisão, que era viagem em Portugal, 10 destinos em Portugal. Isto para dizer, Portugal foi o primeiro país que nós desbravámos. Primeiro, muito antes de começar o Lhubo, falando do Lhubo que não é português originalmente, conhece melhor o país do que a maior parte dos portugueses que eu conheço. E não é conhecer de fui ali e já vi, não. Conhecer as pessoas, de comer. Conhecer o Sr. António, você vai falar com ele. Fizemos o último projeto que fizemos para a SIC, que foi exatamente uma versão, eu chamo-lhe 3.0 desse Papa Quilómetros, que se chama Pela Estrada Fora, e que pegámos numa caravana e com 2 amigos, o Paulo Furtado, Legendary Tiger Man e o Nuno Faria, e eles viajaram pelo país à procura de coisas de vinho, comida, música, outro produtores, produtores, para a cultura geral portuguesa. E tipo, em 6 episódios, 6 destinos completamente fora da caixa, que muita gente que já conhece. Imagina, Monte Moro Novo. Quem é que tu pensas em viagens, pensas em Monte Moro Novo? Não pensas, pronto, não pensas. Mas nós fomos a Monte Moro Novo e foi dos episódios mais bonitos pelo menos para mim, que tivemos nestes 6, que foram especiais. E porquê? Porque lá está, não fomos a Monte Moro apenas ver o Castelo de Monte Moro, não. É ver as pessoas, é conhecer os projetos, a herdade do Freixo do Meio, etc. Isto para dizer, viajar não é esta ideia só quem tem dinheiro ou quem... Nada disso. Viajar é... O destino não é a viagem, não é? É o caminho que é a viagem. E é esse caminho que pode ser daqui até Cascais, não é? Ou pode ser daqui até Monte Moro, também pode ser para a Tanzânia, obviamente, se conseguirmos. Mas este impulso de viajar e de conhecer as pessoas e os lugares é a riqueza, completando o que o Lhubo estava a dizer, a riqueza que podes levar e pode ser aqui ao teu lado, não é? Às vezes estamos em Lisboa, não é? Vivemos em Lisboa e não fazemos em Lisboa o que vamos a Berlim fazer. Claro. Porquê? Claro. Não é? Temos uma das cidades mais incríveis do mundo, dos que eu conheço. E qual é, assim, em jeito de fim? Estava para várias versões esta conversa. Eu já te disse, é ao 100, até ao 100. É? Portanto, vamos fazer quase que vários episódios, não é? Para falar dessas experiências todas. Exato, mas pode ter continuidade. Qual é a viagem que ainda não fizeram os dois? Ixi, são tantas. São muitas. Mas há três que estão no nosso. Tipo, são aquelas que a gente tem que ter tempo para as fazer. Tu sabes, uma delas. Queres patrocinar? Se tu para escolher já, para dizer qual é. Eu não, para ficar com já as 3, não é? Porque são tantas, se for patrocinadas, escolhemos 3 diferentes. Para ficar com muitas testemunhas de que o Pedro. Exatamente. É isso. Não, mas cada um diz a sua, não é? Eu acho que a sua não, nossa, porque nós temos planos e cumprimos os planos de viagem sempre. Cada um diz a uma. Pode ser? Temos 4 em vez de 3. 4, vamos a isso. Chuta. Ok, uma delas, México. Claro, sabia que ias dizer essa primeiro. Japão. Sem dúvida, também sabia que ias dizer isso. Não podes dizer a outra que é minha. Não? Não, essa é minha. Certeza? Então vou dizer essa já. Que é para Ásia, interior da Ásia, Vietnã, Camboja, Filipinas, Butão, etc. Ok. Última. E a América Latina fazer o roteiro do Che Guevara é um sonho antigo. Fantástico. Claro, à nossa maneira. Mas... Olha, ele corre preocupado. Não, eu estou a pensar. Ele não disse que sim. Eu estou a pensar é que se a Abreu for convosco, se eu não posso ir também, não é? Claro, esses destinos todos eu alinho. E é um em cada ponto quase do mundo, não é? Só falta o que é a Austrália, quase. Mas basicamente queremos conhecer o mundo o máximo possível até morrer. Incrível. Vai ser sempre o nosso primeiro objetivo depois da família e com a família fazer nós já falamos beber aos do 90 mundo. Anos, os dois assim. Vamos de cruzeiro, aí vamos de cruzeiro. Vamos continuar a viajar. Mas há sempre espaço, não é? Há sempre viagens para fazer independentemente da idade. Muito obrigado por esta partilha, Lhubo e Mano. Obrigado, não já acabou assim tão rápido. Nós tínhamos tantas viagens para falar. Nós tínhamos não tem noção, viagens a gente tem para falar. Vocês não têm tempo. Não, mas vamos fazer, fica prometido que fazemos uma segunda edição e uma terceira edição destas diferentes viagens. Obrigada pelo convite. Viagem que é das minhas coisas do mundo. Obrigado por partilhar. E obrigado, Pedro. E obrigado a vocês e obrigada a Abreu.